Olá pessoal, tudo bem? Depois de falar um pouquinho sobre os processos de variação, né, de entropia com entropia de um estado a outro, a gente precisa falar um pouco sobre reversibilidades, né? Existem processos, como eu falei, os processos que são reais, eles todos possuem irreversibilidades, coisas que acontecem, né, que fazem com que o sistema tenha perdas de qualquer natureza. A gente falou de atrito, a gente falou de uma corrente passando por um resistor, a gente falou sobre uma troca de calor com uma certa diferença de temperatura, diferenças finitas de temperatura. A gente fala de reversibilidade, existem vários tipos de reversibilidade, né? A gente pode considerar, se a gente está analisando um sistema, que essas irreversibilidades elas podem ser tanto internas, de dentro do sistema, quanto externas, estando fora do sistema. Só que a definição do que é um sistema ela é meio arbitrária, ela depende da gente, né? Você vai definir se você está trabalhando com sistemas, você vai considerar sistema fechado, sistema isolado, não isolado, um sistema aberto, onde tem entrada e saída de massa. Então, está meio arbitrário isso aí. O que é uma irreversibilidade, né? Nesse caso, uma irreversibilidade interna ou externa, nesse caso? Bom, vamos começar pela análise, né? Que a gente sabe que nada na realidade é irreversível, né? Os processos reversíveis são aqueles que ocorrem, são executados perfeitamente. Você pensa, por exemplo, um sistema que está trocando de fase, um processo que tem uma certa troca de... Estou aquecendo a água na panela, por exemplo. Estou jogando calor ali para dentro daquela panela. À medida que eu vou jogando calor ali para dentro daquela panela, a água vai virar, vai sair de líquido, começar a vaporizar. Esse processo de vaporização, ele é um processo reversível. Tá? É o processo onde, se eu desligo a água do fogão, simplesmente a água que estava aquecida, ela virou vapor, ela deixa de virar vapor e volta ao estado original dela de líquido. Né? Então tudo ali tem uma reversibilidade nesse processo. Mas a troca de calor, como ela ocorre, é uma irreversibilidade que ela estaria externa ao meu sistema. Né? Ela está vindo, na verdade, da troca de calor que é feita de fora para dentro. Mas o processo internamente ele é reversível. Né? Eu consigo fazer com que, se ele está simplesmente recebendo calor, ele vai passar para uma outra fase, depois volta. É normalmente reversível, se eu aquecer de novo, ele volta ao estado de vapor. Né? São processos que têm reversibilidade. Essa irreversibilidade interna ou externa, ela depende dessa arbitrariedade, mas quando a gente olha para um sistema, a gente tem que pensar o seguinte, olha, um sistema, por exemplo, que eu estou ali aquecendo essa água, né? Tem reversibilidades que são internas ao sistema, por exemplo. Deixa eu desenhar aqui, às vezes fica mais claro se eu demonstrar isso. Vamos supor que eu tenho aqui um certo reservatório aqui, ó. E aqui dentro eu estou aquecendo uma certa quantidade de água, né? Então minha água está aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu tenho minha água aqui. Eita, esqueci o quadrado lá em cima. Então minha água estaria aqui assim, ó. Eita, sumiu. Ué, deixa eu ver aqui. Ah, voltou. Ah, voltou, beleza. Então tem uma água aqui, tá? E aí eu começo a aquecer, jogar uma certa quantidade de calor aqui dentro. Ó, jogando calor aqui dentro. E essa temperatura vai aumentar. Quando eu começo a jogar o calor por baixo ali, por exemplo, o que vai acontecer dentro desse sistema aqui? Eu vou estar aquecendo essa parte aqui de baixo. Ela vai aumentar a sua temperatura, né? E ao aumentar a sua temperatura, ela vai diminuir a densidade desse líquido aqui embaixo. A densidade desse líquido que diminui aqui embaixo, o que faz? Ele vai para cima, né? Fica a densidade menor. E a que está em cima, que está mais fria, como tem a densidade maior, ela vai descendo aqui para baixo, vai sendo aquecida. Esse processo aqui ó, tem um certo atrito, né, entre as partículas, uma movimentação macroscópica ali do fluido. Esse tipo de processo ele conta como irreversibilidades, né? São irreversibilidades internas, né? Estão ali acontecendo internamente. Mas tem as irreversibilidades que são externas, né? Que é essa troca de calor sendo feita aqui através dessa superfície aqui de baixo com uma certa temperatura ou a própria geração de entropia que vai ter nesse processo. A gente pode considerar que um processo é internamente reversível se a gente considera, por exemplo, que ao longo de todo esse aquecimento, essa troca, o meu sistema, que seria no caso essa massa de água que está aqui dentro, ó, ele não vai ter essas irreversibilidades, por exemplo, da movimentação macroscópica. Ele vai simplesmente... A troca de calor é feita de maneira em que sempre é mantido o equilíbrio, sabe, do termodinâmico. Então não tem que considerar essas movimentações macroscópicas. A temperatura vai aumentando de maneira homogênea e aí não tem essas perdas internas de reversibilidades. Olha, pelo que eu vi nos comentários dos livros do Shapiro, o Moran Shapiro, né, os livros do Cheng, os livros do Sontag Bornak, essa é a definição realmente, você considerar algo que é internamente
reversível, porque você fala que as irreversibilidades internas que seriam dadas por essas movimentações ou qualquer outro tipo de troca de calor interna é desprezada. Se considera que está sempre se movendo em um estado homogêneo de variação das propriedades. Tá? A gente sabe que na realidade nada é irreversível. Mesmo se você fizer esse processo, ainda vai ter irreversibilidades no processo que você está. Mesmo que seja um processo que seja sempre em equilíbrio termodinâmico, você vai aumentando homogeneamente as temperaturas, as variações das propriedades são homogêneas ao longo de todo o seu sistema, ainda assim você vai ter irreversibilidade. Nada real não, aqui na verdade, nada real é reversível. Ó, deixa eu até reescrever essa frase aqui, tá até errado. Ó. Nada real é reversível. Tudo é irreversível. Processos reversíveis são aqueles que são executados de maneira perfeita, ou seja, não tem nenhuma perda. Vamos pegar de exemplo esse caso aqui. Ó. A gente sabe, se você tiver, por exemplo, essa peça aqui oscilando num pêndulo, né, com essa oscilação que uma massa oscilando em um pêndulo. Você pega essa massa, posiciona assim na frente do seu nariz, o centro dela está lá na frente, você solta essa massa, ela vai descer, ela vai voltar e ela não vai atingir o seu nariz. Por quê? Porque vai ter perdas nesse sistema. Tem a perda tanto do atrito da esfera se movendo ao redor da atmosfera, né, a força de resistência do ar, tem o atrito lá da pecinha lá em cima que está ligando, né, que é uma peça mecânica que vai ter esse deslocamento. Tem um monte de outras coisas aí que vão influir e você não vai conseguir ter essa recomposição do posicionamento inicial dela, né? Vai ter perdas, essas perdas incluem isso. Mas se você estiver operando num vácuo, por exemplo, se não tiver nenhum tipo de fricção nessa peça aqui em cima, na ligação dela lá no centro de giro dela, ela vai voltar no mesmo ponto que ela estava. Né? Ela volta, se tiver com o seu nariz aqui, vai atingir o seu nariz de novo e você vai quebrar a cara. Então, nesse caso, a gente está considerando não tem perdas, né? Ou seja, nesse processo não tem perdas por atrito, não tem perda de resistência. Essa resistência do ar também é uma resistência viscosa, ela é um atrito, tá? É a viscosidade do fluido segurando o fluido para ele não, segurando a substância para ela não se mover ao redor do fluido, né? E aí você tem essa perda de atrito também. Então, se você não tiver nenhuma perda de atrito, nem tanto essa peça se movendo no vácuo quanto não haria um atrito mecânico lá em cima na ligação, aqui em cima, também. Então você não tem nada, ela vai fazer esse processo, vai ser reversível. Outro exemplo é também esse aqui, ó, um pistão, como eu falei, um pistão é comprimido ou expandido lentamente, de maneira que as propriedades são mantidas uniformes do fluido, uniformemente distribuídas ao longo do processo. Isso também, raramente, né, a gente consegue um processo como esse, na realidade. Você vai fazer, por exemplo, um movimento de um pistão dentro de um motor de combustão interna, o fluido se desloca ali dentro. Você tem movimentos, inclusive, né, de deslocamentos macroscópicos, como thrill, tumble, cross tumble, que são exatamente essa movimentação macroscópica do gás ali dentro do cilindro. E isso é usado até para misturar o ar com combustível, né, ajudar a atomização da combustão. Mas, nesse caso, você tem um monte de processos ali que são internamente irreversíveis. Você não consegue reverter esse processo. Mas aqui, se você fizer esse processo lentamente, a gente está considerando que ele é internamente reversível. Na maioria dos exercícios que a gente faz, a gente considera isso, tá? A não ser, se você não considerar isso, tem que considerar um termo de geração de entropia a mais pela irreversibilidade interna do processo. Mas para esses processos que são internamente reversíveis, você tem essa reversibilidade interna, é a operação ideal do equipamento, é a melhor operação possível. Sempre que você conseguir fazer um processo internamente reversível, ele está operando do melhor jeito possível. Seria o melhor trabalho que você consegue tirar dele é esse daí. Quando a gente tem esse processo, onde a geração de entropia é igual a zero, a gente fala que é um processo então, que é internamente reversível. A nossa equação do nosso balanço de entropia aqui na forma diferencial fica desse jeito. Ó, o diferencial da entropia é igual simplesmente à transferência de calor sobre a temperatura. A transferência que entra ou sai, né, vai ter que se igualar dessa forma se eu não tiver nenhuma variação de entropia, por exemplo. E é legal a gente ver essa formulação que a gente tem, né, que essa entropia, essa relação que a gente tem da entropia com o calor, porque a gente já viu um gráfico, né, a gente já desenhou um gráfico, deixa eu ver se ele está desenhado aqui atrás. Ah, não tá, mas eu vou desenhar ele aqui rapidinho pra gente. Ó, a gente tem um gráfico desenhado, que é aquele gráfico o gráfico PV, né? A gente quando fala de trabalho, a gente fala desse gráfico aqui, né? Você tem um P, opa, acho que não tá fazendo a reta, tá? Você tem esse gráfico aqui, né? Olha só, eu vou desenhar ele aqui da seguinte forma. Vou fazer ele em V aqui, ó. Você tem, por exemplo, um P, né? Deixa eu chegar aqui com a minha arca. Tem a pressão, você tem o volume, e se você sai aqui de um estado 1 até um estado 2,
e vai deslocando aqui através de uma certa pressão, uma variação de pressão, você tem uma variação de volume, você sabe que a integral dessa área aqui, ó, ela é o quê? Justamente o trabalho, né? O trabalho é igual à integral de 1 a 2 de P dV, certo? Nesse caso aqui seria o trabalho sobre a massa, né? Porque ele está usando o volume específico. Da mesma forma você tem para o calor. Você tem a mesma coisa para o calor, tá? Você vai ter, só que o calor você vai ter o quê? O diagrama TS. A transferência de calor, ela é uma forma de transferir entropia. Quando você tem trocas de calor, você tem trocas de entropia. Se a gente olha no diagrama TS, diagramas TS são muito utilizados quando a gente vai analisar, principalmente ciclos de refrigeração, ciclos de potência a vapor. Nesse caso, quando você vê a uma certa temperatura variando a entropia, você tem que pensar, aqui está ocorrendo uma troca de calor. Eu tenho um certo caminho sendo percorrido de temperatura, ao longo desse gráfico de temperatura e entropia, eu tenho um caminho sendo percorrido entre dois estados, aqui está tendo uma troca de calor. Se tem uma área sobre essa curva, tem uma troca de calor ocorrendo. É justamente isso aqui, ó. É uma troca de calor que a gente tem, e se o seu processo for internamente reversível, é o melhor caminho que você está ocorrendo ali, porque você não teria essa geração de entropia, tá? Essa é a definição que você tem para você saber que essa integral que vem daqui, ó, quando você não tem nenhum processo de geração de entropia, é justamente o que te dá qual que é o calor que é trocado. E tem essa analogia com o trabalho, como eu falei, o trabalho é uma forma de energia. Como é que ela vem? Ela vem através da integral que você tem sobre uma curva de pressão-volume. E o calor é também o calor trocado em um processo internamente reversível, ou seja, a gente pode ter calor sendo trocado em um processo que é internamente reversível. O calor transfere entropia, mas não necessariamente gera entropia, tá vendo? Então ele vai, geração de entropia é questão de reversibilidade. Ou seja, o calor que é trocado no processo internamente reversível é justamente a integral embaixo dessa curva aí, desse TdS. E a gente vai falar de TdS muito em breve, tá? Ou seja, e uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é isso, ó, que aumentar a entropia, já falei isso até nas últimas aulas, aumentar a entropia não necessariamente é gerar entropia. Aumentar a propriedade de entropia não necessariamente quer dizer que a gente está gerando entropia, ou seja, eu posso ter um aumento da propriedade de entropia e não necessariamente gerar entropia, tá? É diferente a analogia com energia. Energia, você aumenta a energia se conserva, então você vai ter trocas, né, entrando e saindo, mas quando você fala da entropia, você pode aumentar a entropia, você pode até diminuir a entropia pode ficar a mesma. Isso não tem nada a ver com a geração de entropia. A geração de entropia ela pode até ser zero e mesmo assim, por transferência de entropia, você pode aumentar a entropia do seu sistema, beleza? Agora eu vou falar disso já na próxima aula também.